Podemos começar? Estamos começando mais uma live aqui na Toca do Leão. Eu, Jobson Melo, vamos falar muito a respeito do novo técnico azulino, que é o Paulo Bonamigo. Ele que vai treinar o restante da temporada desse ano pelo Clube do Remo, pela Série C, ainda mais agora que o Clube do Remo recentemente saiu do G4 do Campeonato Brasileiro. E agora o Paulo Bonamigo tem a difícil missão de colocar um time para jogar, para funcionar, para poder ter resultados melhores nessa Série C. E hoje chegou um reforço para o Clube do Remo, que é o lateral direito Ricardo Luz, que fez 13 jogos dos 15 pela equipe do Santo André no Campeonato Paulista deste ano. Então, Jobson Melo, o que você achou do Paulo Bonamigo? Você que tanto desejou ele no Clube do Remo, tanto que veio agora para treinar esse resto da Série C pelo Clube do Remo. Tá escutando, Juan? Tá normal aqui. Então vamos Tá lá, me então. ouvindo? Paulo Bonamigo é um grande... Tô ouvindo, vou falar aqui então. Paulo Bonamigo é um grande profissional, né? Que inclusive é a segunda passagem dele por Belém do Pará. A primeira vez foi em 2000, que ele treinou o Clube do Remo naquela Copa João Avelange, né? O Remo acabou sendo eliminado, infelizmente, pro Paraná naquela ocasião, mas no geral acabou terminando entre os 16 melhores, né? Naquela ocasião ele era mais jovem, né? 20 anos mais jovem, tinha 40 anos de idade. Amanhã vai estar completando 60 anos de idade. E o Paulo Bonamigo, dia 23 de setembro, ele que é gaúcho, já trabalhou em vários clubes brasileiros, né? Destaque pro Palmeiras, Botafogo, Fortaleza, já trabalhou em equipes do exterior e vem para essa segunda passagem, mais maduro, né? Mais experiente. E a gente espera, né? E torce que essa vinda dele para Belém possa agregar e que ele finalmente possa fazer esse time do Clube do Remo jogar bola, né? Vários jogadores já foram embora, né? O caso do Chaves, do Douglas Park, Giovanni Gomes, outros vários já chegaram, como você acabou de citar. O Remo está muito próximo também de oficializar a contratação do jogador do Fluminense, né, o Patrick Carvalho, de 23 anos de idade. E a gente espera, né, que as coisas comecem a mudar para o lado positivo aqui para o Clube do Remo. Já começar para esse jogo, com esse jogo de domingo aí contra a equipe do Manaus, né? Vai lembrar com a vitória de ontem do Vila Nova para cima do Imperatriz. Hoje o Remo saiu do G4. No momento o Clube do Remo é o quinto colocado com 10 pontos. Então o Paulo Bonamigo já sabe que vai ter que chegar em Belém já conseguindo os 3 primeiros pontos, porque na outra semana já tem o Clássico Repá, né, Juan? Exatamente. Já vai ficar para o próximo sábado, às 17 horas, que terá a transmissão da Band, o Clássico Repá, no Mangueirão, né? O Clube do Remo jogará 3 jogos no Mangueirão, 2 que é para encerrar o primeiro turno, que é contra o Manaus e o Repá, e a equipe da Jacuipense, que também será no Mangueirão, para começar o segundo turno. E bora ver o que o Paulo Bonamigo tem pra gente, né? Até aqui só tem o Ricardo Luz de contratação, o Patrick Carvalho já está palavrado com o Clube do Remo, qualquer momento pode ser anunciado. E ainda tem mais 2, né? O caso do Júnior Brites, que é o paraguaio que está atuando pelo Náutico, e o Luan Ferreira, que é um atacante que já esteve pela base do Palmeiras, por exemplo. Então, bora ver o que o Clube do Remo, se essas peças que irão vir realmente vão somar. A gente nunca sabe, bora ver o que nos espera através do comando do Paulo Bonamigo. Como você mesmo havia dito, ele esteve em 2000 no Clube do Remo. Por coincidência, naquela ocasião, ele pegou um Clube do Remo que estava mal, que já era quase rebaixado no Campeonato Paraense. Houve uma confusão que acabou não rebaixando o Clube do Remo no Campeonato Paraense. Para você ver que nível o Paulo Bonamigo chegou a pegar o Clube do Remo. Com o mesmo elenco, ele montou uma solução melhor para o clube e que foi um dos destaques do João Avelange, ficando em terceiro lugar no módulo amarelo, e disputou ainda as oitavas de finais entre os clubes da Série A. Inclusive, nós caímos para o Sport Recife, perdendo de 1-0 na ilha e 2-1 em Belém, no estádio do Mangueirão. E agora o Paulo Bonamigo, que já não só anunciou oficialmente, como também já treinou. Pois é, né, Juan? E já treinou o time, já falou em entrevista coletiva, e agora vai ter a semana
esse jogo de domingo, né? Sábado, o jogo contra o Manaus. Manaus é domingo às 18 horas. Sábado vai ser o Clássico Repar às 17 horas. No outro sábado, já 3 de outubro. Primeiro final de semana de outubro. Por enquanto o pensamento é o Manaus, né? E vai ser um duelo aí das equipes que mais empataram, né? O Remo tem 4 empates contra 5 empates do Manaus. E a expectativa é que ele transforme o Remo em um time ofensivo, né? A gente cansou de ver o Remo jogando na retranca com o Mazol jogando por uma bola. E a expectativa da grande massa azulina é que ele transforme o clube do Remo em um time ofensivo e, de preferência, já estreia com uma goleada pra cima do Manaus no próximo domingo, né? Exatamente. Não digo nem goleada, mas pelo menos 1-0, pelo menos. Mas que mude toda o futebol do clube do Remo. Tá de 1-0 um empate. Pois é. Mas pelo menos que mude a história do clube do Remo. Porque, como você mesmo falou, o clube já viveu muito pela retranca. Não tem centroavante que possa fazer gol, mas possa ter um esquema tático melhor. E ele está tentando trazer atacantes, como o próprio Patrick Carvalho, que era da base do Fluminense, ainda pertence ao tricolor carioca. Atacante, né? Que é o Luan Ferreira, que também possa estar no clube do Remo. E como eu sempre falo, que venham para somar. E são todos jovens, 23, 24 anos, a idade dos jogadores que estão vindo aí. Na ocasião, lateral direito que estava faltando, o Ricardo Luz já está em Belém. Já até assinou o contrato com o clube do Remo. Espero que também venha para somar. O Everton Castro já é sua segunda ou terceira DM, já por conta das lesões, já está parado mais uma vez, passando aí semanas sem jogar. E toda hora colocava o Jansen como improvisado pela lateral direita, coisa que tem que acabar também no clube do Remo, essas improvisações, tem que acabar de vez. Então o clube do Remo tem que ter seus jogadores de origem, em cada um no seu lugar. Até porque o Jansen, a posição dele de origem é a zaga, né? Mas ele joga mais na lateral direita do que na posição de origem dele, que é a zaga, né? Ele é um bom jogador, o Jansen, não. Bom defensor. Eu quero ver ele jogando como zagueiro titular ali, na minha visão, de preferência ao lado do Gilberto Alemão, né? Se o Remo encontrar um jogador aí que realmente possa representar nessa lateral direita, eu gostaria muito de ver uma zaga formada por Gilberto Alemão e Rafael Jansen. Para mim, tanto o Jansen quanto o Gilberto Alemão são mais jogadores do que o Mimica atualmente, do que o Fredson. O Fredson é bom ali quando é bola parada, né? Ele é muito bom na bola aérea. Agora, defensivamente falando ali, o Alemão um pouco acima dele. Um bom zagueiro, mas ainda há críticas contra ele por causa do clássico repar de 2 faltas infantis, que acabou pegando 2 amarelos e aquela expulsão infantil numa final em que valia título do Campeonato Paraense. Aí, com isso, já deu uma caída. Aí o Gilberto Alemão aos poucos aproveitando aí essa vaga de titular na zaga. E como você mesmo já disse, é muito bom ele jogando ao lado do Rafael Jansen. Na lateral direita tem que ficar o Ricardo Luz. Esperamos que ele seja aquele lateral como estava sendo no Santo André, que inclusive jogou ao lado do Marlon, e mais uma vez os dois vão jogar juntos e agora pelo clube do Remo. Bora falar um pouco do Mazola, né, que não deu certo. Queria até que tu falasse o número dele aí. Ele se despediu da torcida lá no Instagram dele, falou que ele queria ter vivido mais o Remo com a torcida, infelizmente não foi possível. Agora o trabalho dele foi bem abaixo, né? O Mazola que chegou com um discurso falando que ele não vinha para cá para fazer o time jogar bonito, mas que vinha para conseguir o resultado. E os primeiros jogos ele até conseguiu, né? Mas depois começou a cair de produção, estava bastante tempo já sem ganhar na Série C, perdeu a final do Campeonato Paraense para o maior rival e ficou realmente insustentável, né, a permanência dele aqui em Belém. Tem os números do Mazola à frente do comando técnico do Remo? Sim, tenho aqui sim. Inclusive o Mazola teve muito empate, né? Ele empatou muitos jogos de importância numa Série C, por exemplo. Antes da pandemia, ele já estava com 2 empates e uma vitória. Vitória sobre o Carajás, que foi onde ele começou.
E ainda teve empate contra o Clássico Repá e mais empate contra o Independente. Ele teve, somando tudo, foram 16 jogos onde ele esteve no Clube do Remo. Aí teve vitória sobre o Carajás, como já havia dito, sobre o Águia durante essa pandemia, o Tapajós e as 2 partidas contra a equipe do Castanhal. Só aí já foram 5 vitórias. E ainda teve mais 2 na Série C. Então foram 7 vitórias que ele teve no Clube do Remo, contra o Jacuipense Ferroviário. Então foram 7 vitórias pelo Clube do Remo em 16 jogos. Bem abaixo do que a gente poderia esperar. Até porque, como eu falei, de empate teve muitos. Derrota teve 3. E depois mais 6 empates pelo Clube do Remo. Mazola, então, ele utiliza muito essa retranca. Tá certo que todo clube tem que proteger na defesa, mas ficar só na defesa não é legal. Uma hora você vai acabar levando gol, que pode definir até uma derrota ou um empate. E o Clube do Remo é um clube que tem que jogar pra cima, tem que jogar pra frente. Não importa se vai... Segurou bola suficiente do Clube do Remo conseguir sucesso e o tão sonhado acesso à Série B, que é o que todos nós queremos e esperamos. Ele é um técnico muito defensivista, o Mazola, né? E não conseguiu se encontrar aqui em Belém à frente do comando técnico do Clube do Remo, que ele seja feliz em um novo clube. Agora ele faz parte do passado, chegou aí o Paulo Bonamigo. A gente espera que junto com o Paulo Bonamigo, dias melhores possam chegar sobre o Remo, sobre o Bainão, né? A começar por essa partida de domingo contra a equipe do Manaus, já, né? A penúltima partida do primeiro turno, né? Depois vai ter o Repá. Exato. E aí começa o segundo turno. Agora, cada jogo tem que ser encarado como uma decisão. Vale lembrar, né, Juan, que com esses pontos aí que o Remo perdeu recentemente, principalmente contra a Imperatriz, contra 13, contra o Botafogo, hoje era pro Remo estar liderando. Nem coloca o Vila Nova e Santa Cruz, clubes tradicionais, debaixo da tabela. Eu elimino aí os jogos contra o Santa Cruz e o Vila Nova. Se for pegar só os pontos perdidos contra o Botafogo, contra o 13, contra o Imperatriz, hoje era pro Remo estar tranquilo na primeira posição, mesmo com o empate contra o Vila Nova e com a derrota para o Santa Cruz. E aí esses pontos podem custar caro lá na frente, né? O que a gente não quer, porque todo ano é sempre isso. Falta um ponto, falta um jogo. Todo ano é a mesma história. E é essa mesmice que precisa acabar logo de vez, né? E eu incluo o Vila Nova pelo fato de que o Vila Nova vinha de uma caída. Tinha levado um 4-0 do Ferroviário. E o Clube do Remo quase nem atacou nesse jogo. E poderia muito bem ter perdido por infantilidade, até mesmo do Mimica naquele pênalti. Então seria mais 3 pontos jogados fora em vez de ser 2. Contra o Santa Cruz eu não incluo. Até jogou bem o Clube do Remo. Até poderia ganhar o jogo, né? Tivemos uma fatalidade ali de tomar um gol após a cobrança de escanteio. Coisa que é normal, natural. Mas o que não foi natural foram esses empates absurdos contra a Imperatriz, 13 e Botafogo, como você mesmo já havia dito. Então isso foi a gota d'água para qualquer torcedor azulino para que o Mazola saísse. Apesar que de uma enquete do Globo Esporte, a maioria achou errado que a diretoria tivesse mandado o Mazola embora. Eu sou daqueles que pro Mazola já deu. Não dá mais pro Mazola, não. Tem que ponderar essa enquete, né? Porque é uma enquete aberta para todo mundo. Não é só Remix que votou lá. Tem muito torcedor rival que foi lá votar também. Então a gente tem que ponderar essa questão também. Também tem essa questão também. De que possa ter torcedores rivais que tenham votado nessa enquete. Concordo plenamente. Porque a gente estava acompanhando, né? A gente estava acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram. A torcida do Remo, no geral, estava bem irritada com o Mazola já. Então... que venha o Paulo Bonamigo, que seja bem-vindo ao Clube do Remo, que ele possa ter sucesso aqui no Clube do Remo, não só para ele, como também para o próprio clube. Ambos terão sucesso juntos, que isso possa acontecer. E com certeza, se ele levantar o Clube do Remo da forma que o torcedor pede e quer, com certeza até na Série B ele ficará no Clube do Remo. Até porque quando acabar a Série C já vai ser em janeiro.
E a Série B tem o hábito de começar em abril, em maio, então já é bem encostado aí nos calendários. Se for de acordo com os calendários que começa a Série B ao É, término das divisões de futebol brasileiro. tipo, ele pode subir invicto com o Remo. O Remo tem uma derrota, mas foi com o Mazola. Que ele chegue, ganhe todas, suba de preferência invicto e campeão. Eu espero Aí a gente vai fazer uma estátua. Aí a gente vai fazer. derrota pro Santa. Mas com o bom amigo a gente pode subir invicto. Aí se vai não. Tá durando já são 13 anos que o Remo É muita coisa, mano. tem Não, eu muita acho que o coisa aí. Remo, eu acho que o que mais irrita o torcedor do clube do Remo é que desde que o Remo subiu da Série D para C em 2015, é o quinto ano seguido aí, nenhum conseguiu chegar pelo menos no mata-mata, né? Pelo menos 5 anos sem chegar na Série B, mas batendo na trave. A gente pode pegar como exemplo o Fortaleza, né? Que ficou nessa dificuldade também anos e anos, né? Mas sempre batia na trave. Se classificava com rodadas de antecedência, chegava no mata-mata e era eliminado. Até que teve um dia, uma temporada que foi lá e conseguiu. E o que gasolina é que o Remo sequer chega na segunda fase, né? E aí, nesse meio tempo, a gente já viu várias equipes, né? Com todo respeito, que não tem nem a metade da tradição que o Remo tem chegando, né? O Confiança conseguiu chegar, o próprio Operário, que o Remo subiu em cima do Operário, da D para C de 15. Hoje o Operário está brigando, inclusive, pelo acesso na B para A. Para o Atlético do Acre, que hoje está na Série D, mas nesse meio tempo já conseguiu chegar no mata-mata, né? E o Remo sequer conseguiu chegar no mata-mata. Então eu acho, na minha visão, que isso é o que mais irrita o torcedor azulino. E vamos esperar, né? Que nessa temporada agora com o Paulo Bonamigo possa ser diferente. A gente possa não só chegar na segunda fase, mas de preferência atingir o principal objetivo, que é o acesso. São 13 anos longe da B, clube da grandeza do Remo, tão tradicional, com uma torcida tão gigante, não pode ficar 13 anos longe pelo menos uma Série B, né? Porque o lugar do Remo todo mundo sabe que é a Série A. E foram 8 anos que o Fortaleza não subia para a Série B, que batia sempre na trave, né? E o interessante é que o ano que ele subiu foi com... Não foi o Paulo Bonamigo que subiu, mas ajudou na Mas ele classificação passou, até o mata-mata. ele passou rápido Daí, por lá, né, em 2017. ele ficou por lá, o Paulo Bonamigo ajudou na classificação. Foi uma classificação arrastada, foi na última rodada e ainda ficou em terceiro lugar na classificação. Conseguiu subir em cima do Tupi, apesar que já não era mais o Paulo Bonamigo, era outro treinador, que subiu a equipe do Fortaleza, né? E aí o Fortaleza conseguiu Sim. subir, chegou à final da Série C e perdeu apenas para o CSE de Alagoas na final, na grande final. Daí o Então, Fortaleza bora fez o seu torcer. caminho. Sim. Acho que ano que vem é 2021. 2022 a gente vai ter Remo e Fortaleza na Série A, se Deus quiser. É o que a gente espera. Só de sair da Série C para B já que vai acontecer daí por diante, a gente vê. Desde que vá para B e não volte mais, né? Porque o clube do Remo é clube de fique na A e na B, não esquece Série C. Antigamente o clube do Remo era dificilmente ia para uma Série C. Tanto que quando caiu a primeira vez foi em 2004 e em 2005 foi campeão ainda, no ano do centenário. Com a Agora melhor tá média de virando público, costume de ficar na com a C. melhor média de Oi? público do Brasil em 2005. Com a melhor média de público do Brasil. Exatamente. Exatamente. Com Juan, 30 mil torcedores por jogo. Juan, é bom lembrar, né, que hoje o Ministério da Saúde concedeu a possibilidade de a volta do público aos estádios de futebol, né? 30%. A priori só para a Série A e para a Série B. Mas agora há pouco eu vi uma informação que o presidente do Remo, juntamente com um documento para já para esse próximo repado de
Tá gostando, mano? Só para se despedir, né? Agradecer o pessoal que participou. Lembrando que a gente vai colocar essa live aqui no nosso canal no YouTube, né? Que é o Na Toca do Leão. Para quem tá acompanhando, pedir para ir lá no YouTube, pro canal. E a gente volta no jogo no domingo, né? No pós-jogo do. Acredito que eu tenho muita fé que o Clube do Remo 3, Manaus 0. E aí depois a gente vai para cima do Paysandu para se vingar dessas 10 últimas rodadas aí que a gente não vence, né? São 6 vitórias e 4 empates, né? Nos 10 últimos jogos. Então que no próximo Remo aí para se vingar. Eu coloco meu palpite de 2. Beleza, Juan. Falou. Falou. Ok aí? Podemos começar? Tá ouvindo direito? Agora deu, não, agora deu para ouvir. Então comece aí. Podemos começar? Estamos começando mais uma live aqui na Toca do Leão. Eu, Jobson Melo, vamos falar muito a respeito do novo técnico azulino, que é o Paulo Bonamigo. Ele que vai treinar o restante da temporada desse ano pelo Clube do Remo, pela Série C, ainda mais agora que o Clube do Remo recentemente saiu do G4 do Campeonato Brasileiro. E agora o Paulo Bonamigo tem a difícil missão de colocar um time para jogar, para funcionar, para poder ter resultados melhores nessa Série C. E hoje chegou um reforço para o Clube do Remo, que é o lateral direito, Ricardo Luz, que fez 13 jogos dos 15 pela equipe do Santo André no Campeonato Paulista deste ano. Então, Jobson Melo, o que você achou do Paulo Bonamigo? Você que tanto desejou ele no Clube do Remo, tanto que veio agora para treinar esse resto da Série C pelo Clube do Remo. Tá gostando, Juan? Tá normal aqui. Então vamos Tá lá, me então. ouvindo? Paulo Bonamigo é um grande. Tô ouvindo, vou falar aqui então. Paulo Bonamigo é um grande profissional, né? Que inclusive é a segunda passagem dele por Belém do Pará. A primeira vez foi em 2000. Ele treinou o Clube do Remo naquela Copa João Avelange, né? O Remo acabou sendo eliminado, infelizmente, pro Paraná naquela ocasião, mas no geral acabou terminando entre os 16 melhores, né? Naquela ocasião ele era mais jovem, né? 20 anos mais jovem, tinha 40 anos de idade. Amanhã vai estar completando 60 anos de idade. E o Paulo Bonamigo, dia 23 de setembro, ele que é gaúcho, já trabalhou em vários clubes brasileiros, né? Destaque aí pro Palmeiras, Botafogo, Fortaleza, já trabalhou em equipes do exterior e vem para essa segunda passagem, mais maduro, né? Mais experiente. E a gente espera, né? E torce que essa vinda dele para Belém possa agregar e que ele finalmente possa fazer esse time do Clube do Remo jogar bola, né? Vários jogadores já foram embora, né? O caso do Chaves, do Douglas Park, Giovanni Gomes, outros vários já chegaram, como você acabou de citar. O Remo está muito próximo também de oficializar a contratação do jogador do Fluminense, né, o Patrick Carvalho, de 23 anos de idade. E a gente espera, né, que as coisas comecem a mudar para o lado positivo aqui para o Clube do Remo. Já começar para esse jogo, com esse jogo de domingo aí contra a equipe do Manaus, né? Vai lembrar aí com a vitória de ontem do Vila Nova para cima do Imperatriz. Hoje o Remo saiu do G4. No momento o Clube do Remo é o quinto colocado com 10 pontos. Então o Paulo Bonamigo já sabe que vai ter que chegar em Belém já conseguindo os 3 primeiros pontos, porque na outra semana já tem o Clássico Repar, né, Juan? Exatamente. Já vai ficar para o próximo sábado, às 17 horas, que terá a transmissão da Band, o Clássico Repar, no Mangueirão, né? O Clube do Remo jogará 3 jogos no Mangueirão, 2 que é para encerrar o primeiro turno, que é contra o Manaus e o Repar, e a equipe da Jacuipense, que também será no Mangueirão, para começar o segundo turno. E bora ver o que o Paulo Bonamigo tem pra gente, né? Até aqui
Só tem o Ricardo Luz de contratação, Patrick Carvalho já está palavrado com o clube do Remo, qualquer momento pode ser anunciado. E ainda tem mais dois, né? O caso do Júnior Brites, que é o paraguaio que está atuando pelo Náutico, e o Luan Ferreira, que é um atacante que já esteve pela base do Palmeiras, por exemplo. Então, bora ver o que o clube do Remo, se essas peças que irão vir realmente vão somar. A gente nunca sabe, bora ver o que nos espera através do comando do Paulo Bonamigo. Como você mesmo havia dito, ele esteve em 2000 no clube do Remo. Por coincidência, naquela ocasião, ele pegou um clube do Remo que estava mal, que já era quase rebaixado no Campeonato Paraense. Houve uma confusão que acabou não rebaixando o clube do Remo no Campeonato Paraense. Para você ver que nível Paulo Bonamigo chegou a pegar o clube do Remo. Com o mesmo elenco, ele montou uma solução melhor para o clube e que foi um dos destaques. João Avelange, ficando em terceiro lugar no módulo amarelo, e disputou ainda as oitavas de finais entre os clubes da Série A. Inclusive, nós caímos para o Sport Recife, perdendo de 1-0 na ilha e 2-1 em Belém, no estádio do Mangueirão. E agora o Paulo Bonamigo, que já não só anunciou oficialmente, como também já treinou. Pois é, né, Juan? E já treinou o time, já falou em entrevista coletiva. E agora vai ter a semana esse jogo de domingo, né? Sábado, o jogo contra o Manaus. Manaus é domingo às 18 horas. Sábado vai ser o Clássico Repar às 17 horas. No outro sábado, já 3 de outubro. Primeiro final de semana de outubro. Por enquanto o pensamento é o Manaus, né? E vai ser um duelo aí das equipes que mais empataram, né? O Remo tem 4 empates contra 5 empates do Manaus. E a expectativa é que ele transforme o Remo em um time ofensivo, né? A gente cansou de ver o Remo jogando na retranca com o Mazol jogando por uma bola. E a expectativa da grande massa azulina é que ele transforme o clube do Remo em um time ofensivo e, de preferência, já estreia com uma goleada pra cima do Manaus no próximo domingo, né? Exatamente. Não digo nem goleada, mas pelo menos 1-0, pelo menos. Mas que mude toda o futebol do clube do Remo. De 1-0 um empate. Pois é, mas pelo menos que mude a história do clube do Remo, porque como você mesmo falou, o clube já viveu muito pela retranca, não tem centroavante que possa fazer gol, mas possa ter um esquema tático melhor, e ele está tentando trazer atacantes, como o próprio Patrick Carvalho, que era da base do Fluminense, ainda pertence ao tricolor carioca. Atacante, né, que é o Luan Ferreira, que também possa estar no clube do Remo. E como eu sempre falo, que venham para somar. E são todos jovens, 23, 24 anos, a idade dos jogadores que estão vindo aí. Na ocasião, lateral direito que estava faltando, o Ricardo Luz já está em Belém. Já até assinou o contrato com o clube do Remo. Espero que também venha para somar. O Everton Castro já é sua segunda, terceira DM, já por conta das lesões, já está parado mais uma vez, passando aí semanas sem jogar, e toda hora colocava o Jansen como improvisado pela lateral direita, coisa que tem que acabar também no clube do Remo, essas improvisações, tem que acabar de vez. Então o clube do Remo tem que ter seus jogadores de origem, em cada um no seu lugar. Até porque o Jansen, a posição dele de origem é a zaga, né? Mas ele joga mais na lateral direita do que na posição de origem dele, que é a zaga, né? Ele é um bom jogador, o Jansen, né? Um bom defensor. Eu quero ver ele jogando como o zagueiro titular ali, na minha visão, de preferência ao lado do Gilberto Alemão, né? Se o Remo encontrar um jogador aí que realmente possa representar nessa lateral direita, eu gostaria muito de ver uma zaga formada por Gilberto Alemão e Rafael Jansen. Para mim, tanto o Jansen quanto o Gilberto Alemão são mais jogadores do que o Mimica atualmente, do que o Fredson. O Fredson é bom ali quando é bola parada, né? Ele é muito bom na bola aérea. Agora, defensivamente falando, ali o Gilberto Alemão um pouco acima dele. Um bom zagueiro, mas ainda há críticas contra ele por causa do clássico repá de 2 faltas infantis, que acabou pegando 2 amarelos e
aquela expulsão infantil numa final em que valia título do Campeonato Paraense. Aí com isso já deu uma caída, aí o Gilberto Alemão aos poucos aproveitando aí essa vaga de titular na zaga. E como você mesmo já disse, é muito bom ele jogando ao lado do Rafael Jansen. Na lateral direita tem que ficar o Ricardo Luz, esperamos que ele seja aquele lateral como estava sendo no Santo André, que inclusive jogou ao lado do Marlon e mais uma vez os dois vão jogar juntos e agora pelo clube do Remo. Bora falar um pouco do Mazola, né, que não deu certo. Queria até que tu falasse o número dele aí. Ele se despediu da torcida lá no Instagram dele, falou que ele queria ter vivido mais o Remo com a torcida, infelizmente não foi possível. Agora o trabalho dele foi bem abaixo, né? O Mazola que chegou com um discurso falando que ele não vinha para cá para fazer o time jogar bonito, mas que vinha para conseguir o resultado. E os primeiros jogos ele até conseguiu, né? Mas depois começou a cair de produção, estava bastante tempo já sem ganhar na Série C, perdeu a final do Campeonato Paraense para o maior rival e ficou realmente insustentável, né, a permanência dele aqui em Belém. Tem os números do Mazola, frente do comando técnico do Remo? Sim, tenho aqui sim. Inclusive o Mazola teve muito empate, né? Ele empatou muitos jogos de importância numa Série C, por exemplo. Antes da pandemia, ele já estava com 2 empates e uma vitória. Vitória sobre o Carajás, que foi onde ele começou. E ainda teve empate contra o Clássico Repai e mais um empate contra o Independente. Ele teve, somando tudo, foram 16 jogos onde ele esteve no clube do Remo. Aí teve vitória sobre o Carajás, como já havia dito, sobre o Águia durante essa pandemia, o Tapajós e as 2 partidas contra a equipe do Castanhal. Só aí já foram 5 vitórias. E ainda teve mais 2 na Série C. Então foram 7 vitórias que ele teve no clube do Remo, que é contra o Jacuipense Ferroviário. Então foram 7 vitórias pelo clube do Remo em 16 jogos. Bem abaixo do que a gente poderia esperar. Até porque, como eu falei, de empate teve muitos, derrota teve 3 e depois mais 6 empates pelo clube do Remo. Mazola, então, ele utiliza muito essa retranca. Tá certo que todo clube tem que proteger na defesa, mas ficar só na defesa não é legal. Uma hora você vai acabar levando gol, que pode definir até uma derrota ou um empate. E o clube do Remo é um clube que tem que jogar para cima, tem que jogar para frente. Não importa se vai... Segurou bola suficiente do clube do Remo conseguir sucesso e o tão sonhado acesso à Série B, que é o que todos nós queremos e esperamos. Ele é um técnico muito defensivista, o Mazola, né? E não conseguiu se encontrar aqui em Belém à frente do comando técnico do clube do Remo, que ele seja feliz em um novo clube. Agora ele faz parte do passado, chegou aí o Paulo Bonamigo, a gente espera que junto com o Paulo Bonamigo dias melhores possam chegar sobre o Remo, sobre o Bainão, né? A começar por essa partida de domingo contra a equipe do Manaus já, né? A penúltima partida do primeiro turno, né? Depois vai ter o Repá. Exato. E aí começa o segundo turno. Agora, cada jogo tem que ser encarado como uma decisão. Vale lembrar, né, Juan, que com esses pontos aí que o Remo perdeu recentemente, principalmente contra a Imperatriz, contra 13, contra o Botafogo, hoje era pro Remo estar liderando. Nem coloca o Vila Nova e Santa Cruz, clubes tradicionais, debaixo da tabela. Eu elimino aí os jogos contra o Santa Cruz e o Vila Nova. Se for pegar só os pontos perdidos contra o Botafogo, contra o 13 e contra a Imperatriz, hoje era pro Remo entrar tranquilo na primeira posição, mesmo com o empate contra o Vila Nova e com a derrota pro Santa Cruz. E aí esses pontos podem custar caro lá na frente, né? O que a gente não quer, porque todo ano é sempre isso. Falta um ponto, falta um jogo, todo ano é a mesma história. E é essa mesmice que precisa acabar logo de vez, né? E eu incluo o Vila Nova pelo fato de que o Vila Nova vinha de uma caída. Tinha levado um 4-0 do Ferroviário. E o clube do Remo quase nem atacou nesse jogo. E poderia muito bem ter perdido por infantilidade, até mesmo do Mimica naquele pênalti. Então seria mais 3 pontos jogados fora em vez de ser 2. Contra o Santa Cruz eu não incluo. Até jogou bem o clube do Remo. Até poderia ganhar o jogo, né? Tivemos uma fatalidade ali de tomar um gol após a cobrança de escanteio.
coisa que é normal, natural, mas o que não foi natural foram esses empates absurdos contra Imperatriz, 13 e Botafogo, como você mesmo já havia dito. Então isso foi a gota d'água para qualquer torcedor azulino para que o Mazola saísse. Apesar que de uma enquete do Globo Esporte, a maioria achou errado que a diretoria tivesse mandado o Mazola embora. Eu sou daqueles que pro Mazola já deu, não dá mais pro Mazola não. A gente tem que ponderar essa enquete, né? Porque é uma enquete aberta para todo mundo, não é só Remix que votou lá, tem muito torcedor rival que foi lá votar também. Então a gente tem que ponderar essa questão também. Também tem essa questão também, de que possa ter torcedores rivais que tenha votado nessa enquete. Concordo plenamente. Porque a gente estava acompanhando, né? A gente estava acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram, a torcida do Remo no geral estava bem irritada com umas aulas já. Então, que venha o Paulo Bonamigo, que seja bem-vindo ao Clube do Remo, que ele possa ter sucesso aqui no Clube do Remo, não só para ele, como também para o próprio clube. Ambos terão sucesso juntos, que isso possa acontecer. E com certeza, se ele levantar o Clube do Remo da forma que o torcedor pede e quer, com certeza até na Série B ele ficará no Clube do Remo. Até porque quando acabar a Série C já vai ser em janeiro. E a Série B tem o hábito de começar em abril, em maio, então já é bem encostado aí nos calendários. Se for de acordo com os calendários que começa a Série B ao término das divisões do futebol brasileiro. Ele pode subir invicto com o Remo. O Remo tem uma derrota, mas foi com o Mazola. Que ele chegue, ganhe todas, suba de preferência invicto e campeão. Eu espero. Aí a gente vai fazer uma estátua. Aí a gente vai fazer uma derrota pro Santa. Com o Bonamigo a gente pode subir invicto. Aí se não vai não. Tá durando já são 13 anos que o Remo. 13 é muita coisa, mano. Não, eu acho que o Remo, o que mais irrita o torcedor do Clube do Remo é que desde que o Remo subiu da Série D para C em 2015, é o quinto ano seguido aí, nenhum conseguiu chegar pelo menos no mata-mata, né? Pelo menos 5 anos sem chegar na Série B, mas batendo na trave. A gente pode pegar como exemplo o Fortaleza, né? Que ficou nessa dificuldade também anos e anos, né? Mas sempre batia na trave. Se classificava com rodadas de antecedência, chegava no mata-mata e era eliminado. Até que teve um dia, uma temporada que foi lá e conseguiu. E o que é que o Remo sequer chega na segunda fase, né? E aí, nesse meio tempo, a gente já viu várias equipes, né? Com todo respeito, que não tem nem a metade da tradição que o Remo tem chegando, né? O Confiança conseguiu chegar, o próprio Operário, que o Remo subiu em cima do Operário, da D para C de 15. Hoje o Operário está brigando, inclusive, pelo acesso na B para A. O Atlético do Acre, que hoje está na Série D, mas nesse meio tempo já conseguiu chegar no mata-mata, né? E o Remo sequer conseguiu chegar no mata-mata. Então eu acho, na minha visão, que isso é o que mais irrita o torcedor azulino. E vamos esperar, né? Que nessa temporada agora com o Paulo Bonamigo possa ser diferente. A gente possa não só chegar na segunda fase, mas de preferência atingir o principal objetivo, que é o acesso. São 13 anos longe da B, clube da grandeza do Remo, tão tradicional, com uma torcida tão gigante, não pode ficar 13 anos longe pelo menos uma Série B, né? Porque o lugar do Remo todo mundo sabe que é a Série A. E foram 8 anos que o Fortaleza não subia para a Série B, que batia sempre na trave, né? E o interessante é que o ano que ele subiu foi com... Não foi o Paulo Bonamigo que subiu, mas ajudou na classificação até o mata-mata. Ele passou ficou lá, né, em 2017. Ele ficou por lá, o Paulo Bonamigo ajudou na classificação. Foi uma classificação arrastada. Foi na última rodada e ainda ficou em terceiro lugar na classificação. Conseguiu subir em cima do Tupi, apesar que já não era mais o Paulo Bonamigo, era outro treinador, que subiu a equipe do Fortaleza, né? E aí o Fortaleza conseguiu subir, chegou à final da Série C e perdeu apenas para o CSE de Alagoas na final, na grande final. Então, bora torcer seu caminho. Sim. Acho que ano que vem é 2021. 2022 a gente vai ter Remo e Fortaleza na Série A, se Deus quiser. É o que a gente espera. Só de sair da Série C e ir para B já que vai acontecer daí por diante, a gente vê. Desde que vá para B e não volte mais, né? O clube do Remo é clube de fique na A e na B. Não esquece Série C.
Antigamente o Clube do Remo era dificilmente ia para uma Série C. Tanto que quando caiu a primeira vez foi em 2004 e em 2005 foi campeão ainda, no ano do centenário. Com a Agora melhor tá média de virando público, costume de ficar na com a C. melhor média de Oi? público do Brasil em 2005. Com a melhor média de público do Exatamente, Brasil. exatamente. E, Com Juan, 30 mil torcedores por jogo. Juan, é bom lembrar, né, que hoje o Ministério da Saúde concedeu ele a possibilidade de a volta do público aos estádios de futebol, né? 30%, a priori só para a Série A e para a Série B. Mas agora há pouco eu vi uma informação que o presidente do Remo, juntamente com um documento para já para esse próximo repado de. Tá gostando? Só para se despedir, né? Agradecer o pessoal que participou. Lembrando que a gente vai colocar essa live aqui no nosso canal no YouTube, né? Que é o Na Toca do Leão. Para quem está acompanhando, pedir para ir lá no YouTube, pro canal. E a gente volta no jogo no domingo, né? No pós-jogo do. Acredito que eu tenho muita fé que o Clube do Remo 3, Manaus 0. E aí depois a gente vai para cima do Paysandu para se vingar dessas 10 últimas rodadas aí que a gente não vence, né? São 6 vitórias e 4 empates, né? Nos 10 últimos jogos. Então que no próximo Remo aí para se vingar. Eu coloco meu palpite de 2. Beleza, Juan. Falou. Falou.